Depois do sucesso estrondoso de Dita, a cidade inteira parou para falar dela. Ela brilhou, e esse brilho queimou por dentro Zuma, tomada pela inveja. Mas não foi só isso. O sucesso de Dita também começou a atrapalhar os planos de Sandra. A baronesa estava fazendo de tudo para atormentar Policarpo e, ao mesmo tempo, promover a fábrica de biscoitos que tomou de Candinho. Ela se sentia no controle, intocável. Só que dessa vez, a situação virou. O amigo de Policarpo tomou uma decisão definitiva sobre a baronesa. E Candinho cansou de ficar calado. Ele denunciou Sandra por maus tratos, sem medo, sem recuar. Foi um golpe direto na imagem de boa moça que ela sustentava diante de todos. A máscara começou a cair. Sandra ficou arrasada, humilhada. E o pior, Candinho ainda conseguiu tirar o seu amiguinho das mãos da golpista. Esse foi o castigo mais cruel. Perdeu o controle, perdeu o poder. Tudo começou na grande apresentação de Dita. Depois do escândalo na Rádio Paraíso, quando Ernesto fez questão de destruir a imagem dela, acabar com a carreira dela diante de todo mundo, parecia o fim. Mas Lorival pensou diferente. Com um plano genial, colocou Dita de volta nos holofotes. Antes que o povo pudesse julgá-la, a voz dela falou mais alto, forte, emocionante, irresistível. O público se rendeu. Dita renasceu das cinzas. A história se espalhou pelos 4 cantos da cidade. Ela voltou a ser aceita. Superou tudo o que sofreu. Candinho se emocionou profundamente. Ele sempre soube que Dita ia reacender o próprio sucesso. Quem não gostou nada disso foi Zuma. Ela ferveu de ódio ao ouvir todos elogiando Dita. Mesmo assim, fingiu indiferença. Ela pode fazer o sucesso que quiser. Eu não me importo com essa caipira maldita. O Candinho tá comigo e ela não vai tirar ele de mim. Mas, por dentro, o ódio só crescia. Sandra também ficou incomodada. O brilho de Dita ofuscou completamente os planos de promoção da fábrica. E ela nem imagina que isso é só o começo do tormento, porque Candinho vai entrar com tudo para salvar Policarpo dessa maldade. Enquanto isso, Dita transborda a felicidade. Minha nossa, Lorival, eu tô feliz demais. Você tá vendo? Tá todo mundo me aplaudindo. Lorival sorri, emocionado. Esse é só o começo, Dita Ribeiro. Eu já tinha visto isso antes mesmo de acontecer. Você precisa confiar em si mesma. O seu talento é incrível. Eu tenho certeza. Você já é a melhor cantora do Brasil. Dita o abraça, tomada pela emoção. Agradece por tudo que ele fez. E Lorival sente o coração disparar. Agora que Candinho está fora de jogo, ele começa a alimentar uma nova esperança. Quem sabe, viver um amor que até agora não é correspondido. No meio de tanta emoção, Candinho decide que está na hora de acabar com essa história de uma vez por todas. Ele se reúne novamente com a baronesa, e o encontro vira um verdadeiro bate-boca. Sandra tenta usar Policarpo para promover a fábrica de biscoitos, como se o amiguinho fosse apenas propaganda. Candinho perde a paciência. Quer saber de uma coisa? Eu tô cansado disso. Tá na hora de fazer alguma coisa contra essa baronesa. Isso é maldade demais com meu amigo. Sem pensar 2 vezes, ele vai até a delegacia e denuncia a Sandra por maus tratos contra Policarpo. Um passo corajoso, um passo perigoso. Candinho nem imagina que essa atitude vai deixar Sandra à beira de um ataque de nervos. A imagem impecável da baronesa começa a ser manchada diante da cidade inteira. As autoridades aparecem para falar com ela. Sandra se revolta. Isso é um absurdo! O Candinho tá mentindo! Ele encara, firme. Eu tô mentindo mesmo, baronesa? Muita gente viu o que a senhora estava fazendo com meu amigo. O Policarpo não merece isso. Já chega, vamos acabar com essa história. Policarpo zurra alto, como se também estivesse protestando. O clima pesa. Pressionada, sem saída, Sandra cede. Tá bom, já chega dessa história. O Policarpo ainda é meu, ele faz parte da fábrica, mas eu vou permitir que você cuide dele. Para Candinho é um alívio imenso.
Ele finalmente pode ficar perto do amigão outra vez. Mas a derrota de Sandra não para por aí. Ela é obrigada a pegar o microfone diante de todos e anunciar uma campanha pelo retorno de Policarpo aos cuidados de Candinho. A praça se emociona. A amizade dos dois volta mais forte do que nunca. Só que Sandra não engole isso calada. Ela ainda tenta tirar o bichinho do primo e falha miseravelmente. Por dentro, a baronesa já prepara outro plano sórdido. Revoltada, ela se aproxima de Candinho. Isso não vai ficar assim, tá me ouvindo? Eu até entendo você querer ficar perto do animal, mas você não podia ter sujado a imagem da baronesa. Candinho responde indignado. Que culpa eu tenho? Olha o que a senhora estava fazendo com meu amigo. Ela endurece o olhar. Não importa. Você não podia ter destruído a minha imagem desse jeito. Você está prestes a conhecer quem eu sou de verdade. Candinho se assusta. Minha nossa, desse jeito tá parecendo a Sandra. Aliás, eu sei que ela tá viva. A senhora sabe alguma coisa? É tão parecida com ela, casada com o bigodinho. As palavras dele atingem em cheio. Sandra fica tensa, sem saber o que responder. Ela corta a conversa e sai às pressas, deixando Candinho com Policarpo e com uma enorme dúvida na cabeça. Depois de todo o alvoroço na praça, Dita finalmente encontra um momento de paz. O sucesso brilha nos olhos dela, mas não apaga a tristeza que carrega no coração. Ela desabafa com Lorival. Eu tô feliz por ter voltado aos palcos, mas dói saber que o preço da minha liberdade foi o sacrifício do Candinho. Ele aceitou se casar com Azuma só para me tirar da prisão. A voz falha, o peso da culpa aperta o peito. E Lorival, que nutre sentimentos por Dita, escuta em silêncio. Lorival, que nutre um amor profundo, silencioso, respeitoso por Dita, se aproxima com delicadeza. Ele olha nos olhos dela. Dita, não deixa essa tristeza apagar o teu brilho. Eu prometo, vou fazer de tudo pela tua carreira. Nunca mais vou deixar ninguém te derrubar. Você tem a minha palavra. Há sinceridade na voz dele. Proteção, cuidado. Dita sorri, imensamente grata. É reconfortante ter alguém tão leal ao seu lado. Mas o clima muda de repente. Candinho aparece, de surpresa. Ele vem radiante, feliz por ver Dita brilhando de novo. Só que o sorriso desaparece. Os olhos dele encontram a proximidade entre os dois, o carinho, o abraço. E algo aperta forte no peito. Mesmo sofrendo, ele tenta manter a educação, mas a voz trai o que ele sente. Dita, eu vim correndo, meu coração quase pulou para fora de tanta alegria ao te ver cantando de novo. Você é a maior estrela desse mundo. Os olhos dele brilham, mas de dor. Lorival percebe a tensão, percebe o sofrimento, mas continua ali, firme ao lado de Dita, como o apoio dela. E isso machuca ainda mais Candinho, porque ele sabe que não pode ocupar aquele lugar. Dita agradece emocionada, sente o conflito entre os dois homens, sente o peso daquela situação. Candinho olha para Lorival com amargura e dispara, tentando disfarçar o ciúme. Fico feliz que você tenha alguém tão bom cuidando de você, Dita, mas não esquece, se eu pudesse, era eu que estaria aí do teu lado, te protegendo de tudo. Ele se vira rápido, sai apressado, para que ninguém veja as lágrimas. Dita fica abalada, o coração dividido, e Lorival, mais determinado do que nunca a cumprir a promessa, dar a ela todo o sucesso que merece. Enquanto isso, longe dos olhares da praça, Sandra se reúne em segredo com Ernesto e Celso. O ódio transborda. Ela anda de um lado para o outro, furiosa, humilhada publicamente. Ernesto observa a esposa, dessa vez com uma preocupação diferente. Sandra para de repente, olhar fixo, frio. Se eu não posso usar o burrinho nos meus negócios, ninguém vai usar. O plano final está lançado: destruir a paz de Candinho. Celso fica horrorizado. Ernesto tenta manter a lógica. Calma, Sandra, nós já conseguimos a fábrica.
Matar o animal do caipira vai chamar a atenção da polícia, e isso é tudo o que a gente não precisa agora. Sandra solta uma risada sarcástica, despreza a fraqueza do marido. Você não entende. O fim de Policarpo é a única forma de lavar a minha honra. O clima pesa. Celso aproveita a brecha, respira fundo e decide enfrentar a irmã de uma vez por todas. Escuta o Ernesto, Sandra. Você perdeu o juízo. Uma coisa é brigar por dinheiro. Outra coisa é cometer uma crueldade dessas. Eu não vou ficar parado vendo você virar um monstro. Celso fala firme, sem medo. Ernesto fica no meio do fogo cruzado. Olha para o desespero de Celso e depois para a fúria cega de Sandra. Ele tenta intervir mais uma vez, com cautela. O Celso tem razão, Sandra. Vamos pensar em outra forma de atingir o Candinho. Uma que não manche nossas mãos de sangue. Mas a baronesa não quer ouvir. Os olhos dela estão tomados pelo ódio. Se vocês não têm coragem, eu mesma resolvo isso. A ameaça paira no ar. Ernesto sente o peso do dilema. Ser leal à esposa ou impedir que ela ultrapasse um limite sem volta. Ele sabe, se apoiar isso, volta a ser o canalha de antes. Enquanto isso, quem também decide agir é o detetive Sabiá. Ele não consegue ficar calado diante da injustiça. Depois de ver Candinho sofrendo por causa de Zuma, ele desabafa ao lado de Zenaide. Minha nossa, agora a Zuma passou de todos os limites. Dá tristeza ver isso. O Candinho é um grande homem. Foi o primeiro que me deu oportunidade nessa cidade. Zenaide suspira, sofrida. Você não sabe como isso me dói. É muito triste ver o que ele está passando. A patroinha exagerou dessa vez. Eu só espero que a justiça seja feita. Sabiá fica pensativo. Eu preciso fazer alguma coisa. Zenaide estranha. Mas o quê? Tem que tomar cuidado para enfrentar a patroinha. Ele então revela decidido. Eu vou pegar esse caso por conta própria. Se o Candinho confiou em mim, eu posso ajudar. Vou buscar provas de que o Samir é filho dele. Assim a gente desfaz essa injustiça. Os olhos de Zenaide brilham. Você é um homem maravilhoso mesmo, Sabiá. Eu tenho tanto orgulho de você. Ela dá um beijo apaixonado nele, e o detetive se enche de determinação. A partir dali, ele se torna ainda mais sério, mais firme, até o fim da trama. Enquanto isso, a cidade de São Paulo ainda comenta o sucesso arrebatador de Dita nos palcos. E Túlio, depois de meses afundado nas próprias inseguranças, buscando ajuda nas consultas com a doutora Ivonete para tratar o seu ciúme doentio, acredita que o tempo afastado foi o remédio necessário, que agora, finalmente, as feridas estão curadas. O médico que salvou Estela no passado, agora acredita que pode salvar o próprio noivado, com algumas palavras de arrependimento. Mas ele não imagina o balde de água fria que o espera. Túlio se aproxima, o semblante pesado, como se carregasse o mundo nas costas. Nos olhos, ainda existe esperança. Uma esperança que está prestes a se apagar. Ele respira fundo. Estela, eu precisava falar com você. A doutora Ivonete tem me ajudado a entender que o meu ciúme era uma sombra que me cegava, mas agora eu enxergo tudo claro. Eu quero retomar a nossa vida. Estela recua um passo. A distância entre os dois vira um abismo. A voz dela sai fria, controlada. Túlio, é bom que você esteja se tratando, mas isso não muda o que aconteceu entre nós. Ele insiste, a voz treme. Eu fiz isso por nós, Estela. Eu me afastei para não te ferir com a minha insegurança sobre o Celso. Ela o encara, firme, cortante. Esse foi o seu erro, Túlio. Você decidiu enfrentar seus fantasmas me deixando de lado, como se eu fosse um peso. No momento em que eu mais precisei que você segurasse a minha mão, você escolheu a porta de saída.
As palavras atingem em cheio. Ele tenta balbuciar uma desculpa. Diz que o amor nunca mudou. Mas Stella suspira fundo. O olhar suaviza, a decisão não. Eu não guardo mágoa, Túlio. De verdade. Eu sou grata por tudo que você fez por mim. E é justamente por esse carinho que eu quero você na minha vida. Ele respira, quase aliviado. Mas ela completa. Como um grande amigo. A palavra ecoa. Amigo. Como uma sentença final. O mundo de Túlio desaba em silêncio. Stella continua, firme. Eu decidi ficar solteira, cuidar da minha paz. Eu aprendi que não posso depender de um homem que me abandona na primeira tempestade. Nós podemos ser amigos, sim, mas o noivado, os planos de casamento, ficaram no passado. Túlio sente o golpe, como um soco no peito. Ele percebe que, ao tentar salvar o relacionamento, acabou transformando tudo em uma amizade distante. Stella se afasta, postura altiva, decidida, sem olhar para trás. E ele entende que para ele não existe mais volta.